Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Fortaleza, tudo bem? De verdade? Presumo que sim. Espero que sim. Apesar desse jogo contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, em que Fortaleza foi uma equipe extremamente esquisita, gente, desde o começo da partida. É aquela coisa, né? É uma avalanche de emoções. E as suas emoções, como é que estão nesse momento? Como é que ficaram as suas emoções depois do resultado do jogo, do final, do apito final do árbitro? Como é que ficaram as suas emoções quando o Fortaleza foi a campo e você se deparou com aquela escalação estranha, muito estranha, que o Rony Pablo Voivoda levou para campo contra o Dourado? Como é que ficaram as suas emoções depois no segundo tempo, com as alterações, com a melhora da equipe? Quando a equipe deixou claro ali dentro de campo que poderia perfeitamente ter vencido aquela partida? E como é que ficam as suas emoções num contexto desse em que a equipe aparentemente, enfim, decepcionou muito nesse jogo, mas ao mesmo tempo é como se eu não pudesse ter muita raiva, que eu não pudesse ficar muito frustrado, até porque a equipe me entregou muita coisa, até porque de certa forma eu estou no lucro, até porque estamos na Libertadores, até porque estamos na fase de grupos da Libertadores e tal, então de repente eu não tenho que sentir um sentimento ruim e tal, aquela coisa, de repente eu não posso sentir uma frustração e tal, de repente eu não posso sentir uma raiva da minha equipe e tal. Pode, claro que pode, e deve. Vamos libertar nossas emoções para que elas vivam tristeza, felicidade, alívio, alegria. Deixemos-las livres para que elas expressem sim todos esses sentimentos. Absurdo é a gente começar agora a querer controlar, fazer com que elas não possam, por exemplo, expressar frustração só porque eu estou na Libertadores. Claro que pode e deve. Neste jogo contra o Dourado, a coisa foi bem complicada. E acho que passa muito pela ideia do que foi o jogo. E acho que passa também de forma equivocada pelo qual deve ser o jogo da festa. O jogo da festa tem que ser o jogo deveria ser o jogo contra o Bahia, na Arena Castelão, o último jogo da última rodada do Campeonato Brasileiro. Não era para ser neste jogo contra o Dourado fora de casa, na cancha do Dourado, onde seria complicado realmente vencer, mas o Fortaleza tinha bola para vencer essa equipe. Mesmo fora de casa, o segundo tempo mostrou isso e o Fortaleza errou porque foi pro jogo entendendo muito mal o que era o jogo. A começar pela escalação do Rony Pablo Voivoda, que preparou uma equipe bem estranha para encarar a equipe do Cuiabá. Boeck, Jackson, quem? Jackson, sim, ele mesmo, o Jackson, o Jackson, aquele que tem dificuldade para ser zagueiro, ele mesmo, aquele que tem dificuldade, muita dificuldade com tempo de bola. Ficou de novo claro, muito claro isso. Numa bola, meus amigos, numa bola, em que o cara ele vai cabecear, e é absurdo, porque no momento, pelo contexto ali da jogada, o momento em que o corpo dele vai tocar na bola, no caso a cabeça, a bola está abaixo da altura dele, gente. A bola está abaixo da altura do corpo dele, então ele tem que fazer um esforço muito grande para pular para baixo, para conseguir tirar a bola de cabeça. Ridículo, amador. Na várzea é aceitável, no futebol profissional não é aceitável. Você pode passar pano para isso, mas não dá, gente. Porque um zagueiro não pode cometer um erro desse. Pode parecer que foi um erro como outros que muitos outros jogadores cometem dentro de campo em várias partidas de futebol. Não é um erro comum, não é um erro qualquer, é um erro de um jogador ou que é mal treinado, ou que tem uma comissão técnica que não o treina bem. Né? Tem gente muito desatenta ao que é o tempo de bola desse jogador, que é realmente lamentável, muito ruim, tecnicamente é muito abaixo, inclusive, daquilo que se espera de um jogador iniciando na carreira. Entende? Então não dá pra passar pano. Você está colocando muita culpa, muita responsabilidade no Jackson para essa derrota. Eu não estou colocando só a responsabilidade no Jackson. Acho até que o Voivoda foi muito mais culpado com ele pela derrota da equipe. Mas não dá para passar pano para jogador quando ele faz uma coisa errada daquela, gente. Temos que parar com isso. Jogador não é garotinho de 12 anos de idade. Quando erra, a gente tem que ficar, sabe, passando a mão na cabeça dele, falando, tá bom, tudo bem, você errou, você tem direito de errar, não sei o que tal. O cara tem que assumir a responsabilidade, sim. Tem que assumir a responsabilidade. Né? E aí tem que ter um diálogo, tem que ter um debate também, né? Para essa responsabilidade ele precisa assumir e tem que crescer com isso também. Porque se ele não cresce, ele não serve para uma equipe que quer se projetar para ser uma das grandes equipes conquistadoras do futebol brasileiro. A equipe que quer se projetar para o futuro, primeiro tem que se desconectar com a ideia de alguns jogadores. O Jackson, para mim, é um deles, que simboliza, e vou dizer mais, como o Bruno Melo, simboliza um Fortaleza do passado, e não um Fortaleza que se projeta para frente. Agora, esse Fortaleza que se projeta para o futuro tem que pensar muito bem o tipo de jogador que quer contratar, que quer ter no seu elenco.
Entende? Então um jogador, por exemplo, que não pode ser cobrado, que não pode assumir responsabilidade num erro desse, por exemplo, que a gente não pode cobrar dele, por exemplo, um erro numa partida tão importante, um erro desse, esse jogador não serve para o Fortaleza. Não é que tem que ser apenas o jogador responsável, mas ele foi responsável. Aquela bola, aquele lance foi um lance ridículo, amador, na várzea, aceitável. No futebol profissional, nunca deveria ser aceitável. Quando o Vojvoda coloca o Ederson de zagueiro, foi brilhante. O que pareceu ali é que o Ederson sempre foi um zagueiro, porque quando você coloca um jogador em outra posição, ele pode ir muito bem, mas ele não vai dominar as principais ações, né, as principais funções dessa nova posição tão rapidamente. Isso, às vezes, um jogador na mesma posição demora a vida inteira e não consegue ter o domínio completo ou quase completo das principais funções a exercer naquela posição. Impressionou muito o fato de que o Ederson pareceu ser um grande zagueiro, pareceu sempre jogar de zagueiro na sua vida inteira. Diria para vocês que o futebol brasileiro, inclusive, ganhou um zagueiro. O futebol brasileiro ganhou um zagueiro com o Ederson ali atuando na zaga. O contrário disso é o Jackson, que para mim é um jogador que tem dificuldade com a noção de último homem, um jogador que tem dificuldade de sair da linha para atacar o portão da bola, um jogador que tem dificuldade de espaço, de locomoção pelo espaço. Acho mais, inclusive, curiosamente, eu não sou o Vojvoda que conhece muito o que é o jogador, o que um jogador pode fazer. Eu não tenho eu estou longe disso, evidentemente. Mas eu diria, inclusive, que o Jackson tem até um certo cacoete de primeiro volante, poder ser trabalhado, construído para ser um primeiro volante. Zagueiro, ele não é. Não é. E acho que cabe aos dirigentes trabalhar um pouquinho essa parada aí para o técnico, sabe? Facilitar para o técnico. Como? Há jogadores no elenco, até mesmo em função da idade deles, né? Do perfil deles, da personalidade deles no elenco, fica muito complicado para o técnico desbancar. E aí, este é o momento em que os dirigentes têm que fazer alguma coisa, têm que ajudar um pouquinho, facilitar um pouquinho, sabe? Então eu acho, por exemplo, é claro que todo mundo ali gosta muito do Bruno Melo. Acho que para mim o Bruno Melo é um zagueiro. No máximo, um lateral defensor. Ele não é ala, nunca foi. E nesse jogo, até em virtude de pensar o De Pietri como jogador de velocidade, né, o Vojvoda erra quando ele coloca o Bruno Melo, porque na verdade o Bruno Melo não está em campo para ser um ala. Na verdade ele não exerce a função de ala, ele está exercendo a função quase de um zagueiro. Na verdade o Fortaleza teve uma mentirinha nessa partida que não jogou com 3 zagueiros, jogou com 4. Jogou com 4 defensores. Na verdade 4 defensores e não 3 defensores. Porque jogou com os 3 zagueiros, mas jogou com o Bruno Melo exercendo muito mais a função de zagueiro do que qualquer outra coisa. Só que aí você mexe com essa forma de jogar, com o modelo do Fortaleza, porque o Fortaleza precisa de um ala. Então o De Pietri não vai fazer esse trabalho de ala e ao mesmo tempo de extremo, e em alguns momentos compor por dentro, porque ele não vai fazer tudo isso. É muita coisa para ele e prejudicou o jogo do De Pietri. Foi claramente o jogador argentino foi prejudicado pela presença do Bruno Melo. Sim! Eu sei que é complicado falar, eu sei que o Bruno Melo é o cara que às vezes acerta alguns cruzamentos, é o cara que é bom no jogo aéreo defensivo, às vezes ofensivo e tal. O Bruno Melo é zagueiro, ele não é ala. Ponto. E se for para bancar, por exemplo, esse modelo com ala, tem que buscar um ala para o lugar do Bruno Melo, ou, por exemplo, colocar o Natan. E se era jogo, por exemplo, para fazer experiências, por que não colocou o Natan para jogar? Né? Porque, de novo, era um jogo, por exemplo, para fazer experiência, colocasse o Natan, por exemplo, para jogar. E não o Bruno Melo. Porque qual foi a compreensão do jogo? Tá tudo muito bem, já conquistamos vaga na Libertadores e estamos livres. Agora dessa responsabilidade... Não tá. O jogo valia no mínimo 1,6 milhão de real para o Fortaleza. 1,6 milhão de reais para o Fortaleza. Por quê? Porque o Fortaleza, se termina em 4 lugar, vai ganhar 26,4 milhões de reais. Se termina em quarto lugar, 28 milhões. Em quinto lugar, 26,4 milhões de reais. E era para decidir tudo isso nesse jogo. E não é brincadeira, no futebol profissional é muito dinheiro para se jogar fora. Então a forma como encarou esse jogo se importando muito pouco com esse 1,6 milhão de reais, gente. Não pode ser assim. Entende? Aí foi para campo com essa linha de 3, né? O Jussa, que poderia perfeitamente jogar como zagueiro, né? E aí o Jackson não precisaria entrar em campo, e o Felipe, que foi bem na última partida. Por que o Felipe não jogou? Entende? O Felipe poderia jogar, por exemplo, como um volante, né? E aí foi com Pikachu, Jussa, Ronald e o Bruno Melo, o Lucas Lima, que não jogou mal, deixamos claros, não jogou mal, mas ele, na cabeça ali do Vojvoda, inclusive, ele não é o titular. Então, por que não colocou o titular nesse jogo? Colocou ali Lucas Lima, que foi bem na partida, mas teve pouca gente para acionar. Dentre outras coisas, que o Fortaleza vai para campo para se comportar como uma equipe defensiva e buscar o contragolpe. Só que aí você não tem o contragolpe, porque você tem na ala um jogador que não aciona o contragolpe, você tem no meio de campo um jogador que não tem ninguém à frente para ele lançar
né? Que é o Lucas Lima, e você também não tem jogadores pelo lado do campo, porque mesmo o Pikachu fica o tempo inteiro ali, né, preocupado com a subida do lateral do Cuiabá. E aí a coisa não funcionou, né? Então foi uma escalação muito ruim, né? Ele não demora para alterar, mas altera errado também. A equipe melhora no segundo tempo em virtude de que o Dourado é uma equipe muito fraca. A gente viu isso no segundo tempo, que o Fortaleza conseguiu jogar muito, não fez o gol, porque o Fortaleza não resolveu ainda todos os seus problemas. O Fortaleza não se reconectou com o seu jogo muito bom do primeiro turno, né? Mesmo com aquela vitória diante do Juventude, o Fortaleza não vem bem, então não tá com essa bola toda para resolver todos os desafios colocados dentro de campo pelo adversário. Teria dificuldade, e teve dificuldade para fazer gols no segundo tempo. Mesmo dominando a partida no segundo tempo, não conseguiu fazer gols. A ideia é, né, tentar jogar de forma séria no primeiro tempo, vencer a partida, fazer gols, por exemplo, e depois jogar dar campo, dar bola para o Cuiabá até para fazer mais gols, né? Agora, foi para campo de maneira pensando que a temporada já tinha terminado, que o jogo da festa não era no Arena Castelão, mas era lá na Arena do Dourado, né? Jogou muito mal, acho que aí teve atos de irresponsabilidade, acho que faltou responsabilidade por falta da comissão técnica, sim. Tem inclusive a parada aí do Bahia, inclusive. Quando você vai para campo bancando uma escalação dessa, olhando para o jogo como se o jogo não fosse tão importante assim, você inclusive está até desrespeitando, de certa forma, o Bahia. Aí, o que o Fortaleza tem a ver com o Bahia? De certa forma, não muita coisa. O Bahia que tem que ser responsável pela sua campanha, pelo seu destino. É problema do Bahia, ok. Mas não deixa também de ser, se a gente pensar de uma maneira um pouco mais ampla, um certo problema do Fortaleza. Por quê? Porque o Bahia na primeira divisão é importante também para o Fortaleza. Para a questão, por exemplo, da locomoção, para a questão, por exemplo, de várias coisas. E é necessário pensar em tudo isso. Quando você pensa aqui para se projetar como um gigante do futebol brasileiro, você tem que pensar tudo isso também, esses detalhes. É importante para o Fortaleza que o Bahia esteja na primeira divisão. Então, o Fortaleza precisava jogar por ele para ganhar 1,6 milhão de reais a mais, né? Para vencer e para ficar tranquilo no jogo da festa no Castelão, porque agora, se quiser realmente ganhar 1,6 milhão de reais, vai ter que jogar muita bola, não precisava disso. Contra o Bahia, de repente, não consegue. Uma equipe que vai lutar para permanecer na primeira divisão. Pode não ser um jogo tanto assim de festa mais. Para que isso? Precisava disso? Não precisava. Não era necessário. Não era necessário. Ok? Antes de terminar esse vídeo, eu queria falar para você, queria pedir a sua permissão para falar o seguinte. Abrir um parêntese, né? E falar que esse vídeo tem o patrocínio da OneXBet. Que para você que curte uma aposta esportiva, e eu sempre falo isso, para você que curte uma aposta esportiva. Isso não é brincadeira. O patrocinador não me paga para falar isso para você. Mas isso não é brincadeira. Leve muito a sério essa questão de aposta esportiva. Se você achar, por exemplo, que as suas emoções não vão te proteger, não banque esse tipo de coisa. Mas se você curte, então convido você a conhecer uma XBet. Tem um link aqui na descrição desse vídeo para você se cadastrar. Use aí o link promocional também, o OneXJosa, com meu nome, para você dobrar o valor do seu primeiro depósito. E na OneXBet, que é uma empresa mundial aí, de bookmaker muito, muito respeitada, né? Você vai ter hoje jogos muito interessantes. Você vai ter, por exemplo, o PSG contra o Bruges. Acho que vai ter muito gol nesse jogo. O City contra o Liverpool. Acho que tem gol no primeiro tempo. O Liverpool contra o Milan. Acho que também tem gol no primeiro tempo. O Porto contra o Atlético de Madrid. Se eu fosse fazer o postinho aqui, eu diria menos 1,5 gol, menos 2 gols, por exemplo, no primeiro tempo. Acho que no máximo não sai 2 gols nessa partida, não sai mais do que isso, né? Dortmund recebendo o Besiktas, né? O Real Madrid recebendo a Internacional, nesses dois jogos também acho que vai ter muito gol. O Ajax recebendo o Sporting, acho que vai ter mais de 2 gols nesse jogo. E esse jogo do City, acho que o City, acho que eu colocaria um gol no primeiro tempo. City contra o Leipzig, acho que vai ter um gol no primeiro tempo aí, pode ser do City, o City às vezes é meio estranho, ou do Leipzig, da equipe alemã, tá bom, gente? Fechando parênteses, mas assim, se você curte, é uma aposta esportiva. Se você não curte, deixa pra lá. Fechando parênteses, voltando agora pro Fortaleza. Ô, Fortaleza, que história é essa, Fortaleza? Que negócio é esse, Leão? Não precisava disso, não. Agora, o jogo da festa pode ainda ser muita festa, mas o mais importante neste momento é você que quer todos para o Orlando PC. Entendeu o seguinte? É muito importante. Expresse sim sua raiva, sua decepção, sua frustração quando a equipe fazer o que fez contra o Cuiabá. Até porque no segundo tempo deu pra ver claramente que a equipe poderia perfeitamente ter vencido essa equipe. O Cuiabá tá com muitos problemas. O Fortaleza jogou contra a equipe hoje muito fragilizada e perdeu de uma equipe muito fragilizada porque não entendeu o jogo, não entendeu o adversário, entendeu? E faltou responsabilidade sim para a comissão técnica. O Voivoda é um grande técnico, um grande profissional, mas ele precisa ser cobrado quando ele erra, assim como outros jogadores também. E eu estou falando isso. Acho que ele foi muito mal na gestão desse jogo,
né? E acho que agora dá para vencer, mas eu acho que foi muito mal. Agora, você que é torcedor, pode ficar chateado sim, porque o Fortaleza mereceu sim que nessa partida ao menos você ficasse chateado sim.